Bom dia, povo santo, abençoado, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, foram comprados pelo sangue de Jesus. Bom dia a todos vocês, a graça e a paz, que nessa semana nós possamos desfrutar de um tempo de paz, de glória e de principalmente recomeço, retomada, né? Estamos aí em vias de retomadas, né, na nossa vida, seja no âmbito de trabalho, né, profissional, seja nas igrejas. Eu acredito verdadeiramente que começamos a dar passos, ainda que um pouco lentos, mas em direção à nossa retomada, ao nosso alcance da normalidade, né? Nós temos como objetivo para o ano de 2020 o ano das grandes conquistas, né? Os desafios vieram, nós vamos superando cada um deles e vamos poder contar aos nossos filhos e aos nossos netos, se Jesus não voltar nesses dias, que eu acho muito difícil. Eu acredito verdadeiramente que ele está em vias, né, de retorno aí, mas a gente vai poder contar para todo mundo que nós passamos por uma quarentena, por uma pandemia, né, e saímos ilesos dessa situação, graças a Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu estou saindo muito melhor e não sofri dano algum durante todo esse tempo, muito pelo contrário. Aproveitei ao máximo cada oportunidade para semear, para propagar, para expressar a vontade do meu Deus, do meu Pai e exercer o meu propósito no Senhor, o que é para mim a coisa de maior importância, de maior relevância, né? Que é estabelecer o meu propósito de vida. Então eu o fiz com força, né, nesse tempo, intensifiquei ainda mais o meu chamado, intensifiquei ainda mais o meu propósito e por isso estou pleno e feliz, né? Nós estamos aí, como eu falei, em vias, em expectativa de recomeço, né, de retomada, e eu estou entrando ainda mais forte, ainda mais convicto, mais cheio da palavra, mais cheio do Espírito e preparado, né, para alcançar as grandes conquistas que vêm de Deus. Então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer a todos, né, que nos acompanham desde o primeiro dia. Aí eu tenho certeza que tem gente que nunca faltou um dia sequer nas nossas lives. Nós estamos completando hoje, no dia 27 de abril, exatamente 37 dias de quarentena, né? Desde o dia 20, quando nós começamos a primeira live, e de lá para cá, todas as lives que fizemos aqui de manhã e de noite, mais as lives que eu transmiti pela igreja, e também as lives que eu fiz em parcerias com outras igrejas, estamos completando nessa semana a transmissão de 100 lives, 100 lives. Pensa que coisa linda, né? A gente tem aí 52 semanas, né, ou finais de semanas no ano, né? Se eu pregasse todo final de semana na minha igreja, eu teria pregado 52 vezes. Em 37 dias a gente alcançou aí aproximadamente 100 ministrações, 100 lives, 100 pregações, 100 almoços, né? 100 refeições servidas para você, para que você esteja realmente nutrido, né, em todo o tempo com a palavra, que é de fato aquilo que mais nós precisamos, né? Deus enviou a sua palavra nos sarou, a sua palavra nos livrou daquilo que era mortal. Hoje nós estamos seguros, né, livres de todo o mal que há no mundo, se andarmos segundo os princípios da palavra, né? Você já sabe, mas não custa repetir. Aquele que entra, coloca o dedo no coração, aí solta os coraçõezinhos para cima e também compartilha com pelo menos 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. Isso vai fazer com que a gente tenha um alcance cada vez maior e a gente possa alcançar ainda mais vidas. Durante toda essa semana, o meu objetivo e a minha proposta é trazer uma mensagem para você, trazer um ensino sistematizado sobre cura divina, né? Nós fizemos uma enquete sobre qual tema abordaríamos, né? E chegamos à conclusão, na verdade as pessoas sugeriram seus temas e o tema mais sugerido foi nessa direção, sobre cura divina. Então nós vamos falar durante toda essa semana, né, sobre princípios de forma sistematizada, né, para você ir construindo um ensino, construindo um conceito bem didaticamente, trazendo luz, entendimento, clareza à sua mente, para isso gerar fé genuína em seu coração, para que por meio dessa fé você possa realmente desfrutar desse grande benefício da expiação de Cristo, que é cura divina. Primeira coisa que a gente precisa entender, que o mesmo que tomou sobre si o pecado na cruz, é o mesmo que tomou também as doenças, né? Por quê? Porque o pecado desencadeou isso na vida humana, desencadeou doença e desencadeou miséria. Esses são os dois aspectos da maldição, né? Doença e miséria. Quando você olha para Deuteronômio 28, né, que mostra os aspectos da lei, né? A lei fala, se você obedece, você
tem prosperidade, mas se você desobedece, logo vem as penalidades da maldição sobre você. E as penalidades da maldição era miséria, né, no campo, e doença no corpo. Esses são os dois aspectos, mas ambos, né, foram alvos da expiação de Cristo na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si o nosso pecado, né? Deus o fez pecado por nós para que nele nós fossemos feitos justiça. Tomando o pecado, ele tomou a consequência de toda a maldição. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, tomando sobre si o pecado, ele assumiu as consequências do pecado. Logo, a sua expiação foi para nos tirar aquilo que é consequente do pecado. O que é a consequência do pecado em nós? A doença é uma consequência do pecado. Por isso ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades tomou sobre si, pelas suas pisaduras. Em Cristo Jesus nós fomos sarados. Isso é uma realidade, um fato, ponto final, não se fala mais nisso. E aquele que tomou as nossas enfermidades é o mesmo que se fez pobreza, se fez miséria, se fez pobre por nós. A Bíblia diz que nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que por sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então, a expiação de Cristo, a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, tal qual bode expiatório, que morreu por nós naquela cruz, tomando a maldição sobre ele, carregou ou tirou de nós a penalidade da maldição, que é doença e miséria. Durante a semana passada inteira nós falamos sobre a vida de prosperidade, vimos bem nessa questão da prosperidade e da vida abundante. Agora, durante essa semana nós vamos falar sobre o outro aspecto da expiação, que é cura divina. E a gente precisa realmente estar firmado sobre essas verdades. Por quê? Porque Cristo conquistou isso para mim e para você na cruz, e muita gente, infelizmente, não tem desfrutado desse grande benefício que é a expiação de Cristo no que diz respeito à cura divina, né? Então, quando nós falamos de cura divina, nós estamos falando de um direito, de algo conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele naquela cruz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ora, se nós fomos sarados, precisamos manifestar isso. Às vezes o que não entra na cabeça das pessoas é exatamente essa questão. Porque se a Bíblia diz que nós somos sarados, por que a gente ainda adoece? Né? Veja, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que existe uma posição legal e existe uma posição vital. Uma coisa é o que Jesus conquistou, outra coisa é o que nós tomamos posse daquilo que ele conquistou. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz do Calvário e se fez pecado por nós, para que nós recebêssemos de volta a vida eterna, Jesus não fez isso pelos evangélicos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deus amou o mundo e não os evangélicos, né? João diz também na sua carta, né? Na primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, digo-lhes essas coisas para que não pequeis. Porém, se pecardes, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ou preço pago pelos nossos pecados. Ele diz, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então veja, sabe aquela pessoa que você considera digna de ir para o inferno, aquele pecador mais vil, um assassino, o que quer que seja, Jesus também morreu por ele. Então legalmente ele foi salvo. Só que ele vai para o inferno não porque Jesus não tenha poder para libertá-lo, mas porque ele não se arrepende dos seus maus caminhos e aceita Jesus como Senhor. Deu para entender? Veja, a primeira coisa para uma pessoa ser salva é se arrepender dos seus maus caminhos e receber a obra de Cristo como resultado para a sua vida. Jesus já morreu por todos, ele nos salvou a todos, mas apenas aqueles que reconhecem a sua obra como sendo para si e digna de aceitação para a salvação, este então é salvo. Então, uma coisa é o que Jesus fez, outra coisa é o que as pessoas acreditam do que Jesus fez. Jesus nos salvou a todos, mas apenas aqueles que creem nele recebem o benefício da salvação. Da mesma maneira, exerce sobre cura. Jesus curou a todos, mas apenas aqueles que creem na cura, apenas aqueles que recebem a cura pela fé, desfrutam do benefício da cura. Então, veja, de forma legal todo mundo é salvo, mas de forma vital só aqueles que recebem por meio da fé a salvação. Da mesma forma, de forma legal todo mundo foi curado, mas de forma vital só aqueles que recebem pela fé a cura. Então veja, aí já fica mais fácil de entender muita coisa. Por quê? Porque a gente vai entender que o caminho de cura é o mesmo caminho de salvação.
Quando nós fomos salvos? Quando foi que nós fomos salvos? Vamos tentar lembrar aí o dia que você foi salvo. Tem pessoas que ouviram a mensagem de Cristo pela primeira vez e já se entregaram e foram salvas. De imediato, no primeiro dia. Nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Mas ouviu um dia uma única mensagem, aquilo tocou fundo do seu coração, aquilo mexeu com ele entendeu que aquilo era uma verdade, uma necessidade plena para a sua vida. Então ele, por meio da fé agora que foi gerada em seu coração pela palavra que ouviu, ele disse: eu quero, e ele aceitou Jesus na primeira vez. Mas você conhece alguém aí, talvez, você, né, que está me ouvindo, ou conhece alguém que ouviu uma mensagem uma vez, ouviu duas, ouviu três, ouviu quatro, ouviu cinco, foi na igreja, voltou da igreja, uma pessoa te mandou uma mensagem, você ficava, não sei, eu quero, mas não quero, quando eu estou lá eu choro, eu tenho vontade, mas não vou. Eu não sei se você já viu alguém assim, ou se você já passou por isso você mesmo, de N vezes ter que ouvir a mensagem, até que um dia caiu a ficha. Você disse: não, eu preciso aceitar esse Jesus para ser salvo. Então naquele dia você diz: pronto, eu aceito. E aí quando você aceita Jesus, obviamente, você nasce de novo e você recebe o benefício da salvação. Às vezes, em relação à cura, é a mesma coisa. Às vezes as pessoas ouvem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai que é hoje o teu dia, né? Vai que é hoje o dia de cair como uma ficha dentro do seu coração o benefício da cura, porque ele já legalmente te curou. Mas depende individualmente de cada um de nós receber a cura. Deu para entender isso? É bem importante fazer distinção do que é legal para o que é vital. Deu para entender isso? Deixa eu levantar aqui os comentários que eu não estou vendo ninguém aqui comentando. Então, alguém disse: sim, eu mesmo era assim. Então veja, isso acontece. Você ouve uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, uma hora cai a ficha. Né? Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir pela mensagem de Cristo. E eu vou dizer mais, tem pessoas ainda que aceitam Jesus, ouvem a mensagem, são levadas por amigos, por parentes e aceitam Jesus. Pronto. Aceitou Jesus. Quando ele aceita Jesus, ele volta para casa e às vezes volta para o mundo. E aí fica um tempo. Não vai na igreja, some. Depois volta de novo. Aí se reconcilia de novo. Aí se afasta de novo. Aí volta. Até que ele se firma naquilo. Você conhece alguém assim também? Conhece alguém que recebeu Jesus, desviou, recebeu, desviou, foi, voltou? Conhece alguém que já passou por isso? Talvez você já tenha passado por isso, né? De ter recebido. Veja, é pela fé. Isso quer dizer que Deus te abandonou, voltou? Não, foi você que decidiu aceitar, e depois se desviar, e depois se aceitar, depois se desviar, e depois aceitar, até que um dia aquilo consolidou dentro de você, e você diz: rapaz, esse é o meu lugar. Eu posso até errar, mas eu continuo firmado sobre essa verdade, eu não abandono essa verdade mais, eu permaneço nessa verdade de maneira incontestável, eu não vou sair mais disso aqui. Acontece às vezes. Da mesma maneira é a cura. A pessoa foi na frente, recebeu uma oração, aí até recebeu uma melhora de imediato, depois voltou, aí a doença veio de novo, aí ela voltou, recebeu outra oração, e aí foi curada de novo, e aí volta. Mas não é possível que fique indo e voltando. É porque isso depende da firmeza da fé da pessoa. Da mesma forma para a salvação. Né? Até que se forme isso como uma convicção plena dentro de você. Às vezes você vai ter que ouvir de novo, né? Para que isso se consolide dentro de você. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Eu acho que esse assunto vai dar pano para manga, mas veja só. Imagina, alguém aceitou Jesus. Por que ele aceitou Jesus? Como é que você aceita Jesus? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você foi num culto, ou alguém pregou para você, e você aceitou Jesus como Senhor, levantou a mão, foi lá na frente, fez a confissão pública. Você aceitou Jesus ouvindo. E aí você saiu. E aí quando você saiu, conversou com seus amigos disseram: agora você virou crente? Você disse: não, rapaz, eu sou simpatizante, eu fui ontem lá. Aí disse: agora tu vai ter que parar de beber, tu vai ter que parar de fazer isso, tu vai ter que parar de fazer aquilo. As pessoas vão começar a falar. E se não forem pessoas falando, vai ser o próprio diabo dizendo na tua mente: e agora? Você agora vai virar crente? E agora? Você vai abandonar as coisas que você gosta? E agora? Você vai jogar a sua... Veja, as vozes começam a dizer para você que você fez a decisão errada. Que aquilo que você falou lá não foi tão assim. E aí você se desvia.
E não volta na igreja, fica até com vergonha de voltar na igreja, fica com medo de voltar e alguém te amarrar na igreja. Aí você foge da igreja, vai pro mundo, volta pro boteco, bebe, faz tudo que não presta de novo. Aí, pensa que não, você vê como tua vida tá ficando cada vez pior, você volta para a igreja de novo. Aí senta lá e ouve uma mensagem. Aí quando você ouve aquela mensagem, de novo a fé vem pelo ouvir, reacende aquele fogo, você diz, não, é isso que eu preciso mesmo, em nome de Jesus, vou voltar. Aí volta de novo para a igreja. Aí no outro dia, vem as pessoas, ou o diabo e fala, e você se desvia de novo. Não é assim? Aí você volta outro dia para a igreja de novo. Agora já não demorou tanto tempo, foi na outra semana, foi só uma semana de desvio. Aí foi pro outro domingo, já voltou na igreja de novo. E aí ouviu, aí disse, rapaz, eu vou todo dia, eu vou de manhã, vou de noite, vou na quinta. Aí você já vai na quinta e vai no domingo. Você deu uma desviadinha aí entre quinta e domingo? Deu, mas tudo bem, já diminuiu o espaço. Até que você ouvindo se consolida isso. Você nasceu de novo no primeiro dia que você ouviu a mensagem de Cristo. Você nasceu de novo naquele dia. Mas a sua mente ainda está presa no mundo, nas coisas do mundo. Por isso você não consegue se firmar com tanta velocidade nas coisas de Deus. E precisa de ouvir e ouvir e ouvir e ouvir até se consolidar isso dentro de você. Veja, é a mesma coisa. Você foi lá na frente para receber uma oração por cura. A gente impõe a mão sobre você e diz, foi curado. Glória a Deus, fui curado. Beleza, foi para casa. Mas quando você chega em casa, uma voz fala com você, foi curado nada. Que voz foi essa? A voz dos sentimentos. Porque tu sentiu uma dor, porque você sentiu algo, porque teve um arrepio, porque veio um pensamento, porque veio um sintoma. E aí aquele sintoma veio e você deixou que a doença voltasse de novo. E a impressão que você tem na mente é que você não foi curado. Aí você volta para a igreja, e aí alguém faz oração, você vai de novo. E vai de novo. Mas se você ouvir uma mensagem sobre cura, isso vai se consolidando dentro de você, se torna uma verdade absoluta. Sabe, e eu vou te dizer uma coisa, o ouvir pela palavra vai fazer algo extraordinário na sua vida, melhor do que ser curado. Pastor, não existe nada melhor do que ser curado por Deus. Ah, existe sim. Existe algo que é muito melhor do que ser curado por Deus. E o que é? É não adoecer. Melhor do que ser curado por Deus é não adoecer. É viver uma vida livre de doença. Pastor, como é que eu posso chegar a esse ponto? Basta eu entender que eu sou imune a isso. Por causa da vida de justiça que eu levo. Uma vez que a doença é inerente ao pecado. Mas eu fui livre do pecado, logo fui livre da doença. Aleluia. Você entende? Mas até isso a gente santifica. A oração por cura a gente santifica às vezes. Como assim, pastor, santifica? Não estou entendendo, eu vou dizer. Tem gente que gosta. Quando tem um pregador na igreja e diz, eu tenho uma unção de cura, quero aqui. O cara inventa uma doença só para receber a oração. Isso não é santificar a doença? Não é santificar a oração de cura? A gente prefere, não, para se sentir importante, eu fui lá, o pregador botou a mão na minha cabeça e eu fui curado. Deixa eu te dizer. Eu não estou dizendo que você não possa receber oração por cura. E nem que isso seja pecado. Entenda o que eu estou dizendo. Mas tem gente que o faz só para receber oração. Ele nem está doente. Eu estou com uma dor aqui atrás da orelha. Aqui por detrás, sabe? Uma dor por detrás da orelha. Você pode orar por mim? É uma dor que eu acho que ainda vai acontecer. Então a gente acaba santificando essas coisinhas da religião, né? Enquanto a gente poderia viver livre de todas essas coisas por meio do conhecimento pleno das Escrituras Sagradas. E é essa a nossa proposta para essa semana. É a gente realmente trazer luz, clareza, revelação e falar, e pregar sobre cura, até que essas verdades estejam formadas dentro de você, até que Cristo seja formado em você. Porque a Bíblia diz que Ele enviou a sua palavra nos sarou, a sua palavra nos livrou do que era mortal. Aleluia. Ele enviou a sua palavra nos sarou, a sua palavra nos livrou do que era mortal. Bom, será que Jesus estava errado? Será que a Bíblia está errada? Não. O problema não está lá, o problema está aqui. Em entender essas coisas. Né? Então a gente vai, recebe a oração de cura, vai para casa. Aí quando o sintoma vem, diz, não fui curado.
O que é isso? Uma voz dizendo. É a mesma coisa que acontece com você quando você aceita Jesus pela primeira vez. Alguém diz para você, isso não é assim não. Você vai ter que largar tudo para ser realmente salvo, viu? Não é assim. Mas a gente entende que é pela fé. Depois que passa um tempo, isso fica comum pra gente. Eu fui salvo e ponto final. Da mesma forma, você vai dizer com essa mesma simplicidade, rapaz, eu fui curado e ponto final. Né? Quando alguém disser, ei, rapaz, tu não é salvo, não, sou sim, cara. Jesus morreu por mim, ponto final. Alguém diz, ei, rapaz, tu não é curado, não, sou sim. Jesus levou sobre si as minhas dores e ponto final. Sabe, vai ser quando o sintoma não tiver uma voz mais alta do que a palavra na tua vida. Aleluia. Então veja, a própria cura está dentro do pacote da expiação, está dentro do pacote da salvação, está dentro do pacote daquilo que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele veio restaurar aquilo que se havia perdido. Se ele veio restaurar aquilo que é original, para a originalidade, na originalidade não tinha doença, nunca houve, nunca existiu. Né? A gente não vê Deus dizendo, oh, essa erva aqui serve para remédio, isso aqui serve para... Não existe, porque não existia doença. Se não existia doença e Jesus veio nos restaurar a originalidade, obviamente que essa doença é um intruso nas nossas vidas. São resquícios, são reflexos do velho homem, que estão presos na nossa mente e que precisam ser tirados. Né? Eu gosto de uma resposta que o irmão Reagan dá em um de seus livros, né, para alguém que lhe pergunta, ele diz, o senhor realmente crê em cura divina? Perguntaram isso para o irmão Reagan. O senhor verdadeiramente crê em cura divina? E a resposta dele foi a mais sensacional possível. Ele disse, eu não creio em doenças. Simples assim. Pastor, mas a doença existe, tá aí. Sim, mas a doença existe para o mundo, para quem está na maldição, para quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é condenação? Condenação é uma sentença lavrada por um crime cometido. Veja, a doença é uma sentença lavrada pelo pecado pelo crime do pecado, que leva à morte. Quando o homem pecou, a sentença que foi lavrada sobre ele é morte. E a morte usa como instrumento a miséria e a doença. Então, tanto miséria quanto doença é uma condenação do pecado. Porém, para aqueles que estão em Cristo já não há condenação. Por quê? Porque Cristo pagou a minha sentença. Ele cumpriu a minha sentença. Eu já não tenho nada em meu nome. Se você puxar uma ficha corrida minha e sua, existe lá, não consta nada. A justiça de Deus te coloca na presença de Deus inculpável, como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida. Se a justiça de Deus me coloca numa posição diante de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida, se o pecado nunca existiu na minha vida, logo doença nunca existiu na minha vida. Perceba que a doutrina da cura está ligada diretamente à expiação de Cristo, ao entendimento claro do que Cristo fez, a justiça de Deus realizada em Cristo, para que nós venhamos a desfrutar de vida plena. Agora, se você isola cura do resto da Bíblia, de uma forma religiosa, talvez você vai criar um monte de doutrina falsa e errada, e vai impedir você de desfrutar de um benefício legal. É legal, Cristo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele tomou pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Nós não seremos, nós fomos, ponto final. Eu gosto de começar do fim para o começo, porque eu já chego no resultado. Nós fomos curados, nós somos sarados, nós não temos doença. Doença não existe no reino de Deus. Doença não está para crente mais. Ponto final. Se eu quero dizer que crente não pode adoecer, poder pode. Poder pode. Você pode qualquer coisa. Né? Poder pode. Pastor, se eu quero dizer que o senhor nunca adoeceu, adoeço também. Agora, o fato de eu adoecer não quer dizer que a Bíblia esteja errada. Eu estou errado. E é eu que tenho que corrigir. Porque se eu adoecer e achar que é a Bíblia que está errada, que não é bem assim, eu vou querer mudar a Bíblia. Mas se eu adoeço e entendo, rapaz, a Bíblia diz que eu não deveria adoecer e eu estou adoecendo, o problema não está na Bíblia, está em mim. Então eu vou. O problema é que a gente não quer assumir responsabilidades. A gente quer achar problema para resolver no outro, né? Em Deus, na Bíblia. Mas veja, se a Bíblia diz que eu sou curado e eu estou doente, quem está errado aqui?
Não, pastor, não é bem assim. Isso quer dizer que todo mundo está doente, está errado. Bom, a Bíblia é que não está errada, né? Eu acho que a Bíblia é que não pode estar errada, né? Eu tinha um amigo de infância. Que ele gostava de tirar onda. Pedro, sabe o que é tirar onda, né? Como é que chama tirar onda aqui, Pedro? Tirar sarro das pessoas, tirar onda. Fazer onda, fazer graça com a cara das pessoas. Ele gostava de fazer isso, né? E quando a gente dizia alguma coisa que era completamente absurda, né? Por exemplo, se eu pegasse esse negócio de plástico aqui e dissesse, rapaz, ó, sabe o que é que eu descobri? Que isso aqui não é plástico não, isso aqui é pau. Ele dizia, rapaz, isso é plástico. Eu dizia, não, isso é pau. Ele dizia, tá certo, você tá certo. Errado é a Bíblia. Veja, a Bíblia é inerrável. A palavra de Deus é inequívoca. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma. Deu para entender isso? Irmãos, eu estou falando isso, sabe por quê? Eu sei, irmão, que eu já vivi na mão do diabo por causa de doença. Deixa eu te dizer, você está falando com alguém que foi desenganado com 23 para 24 anos de idade, meu irmão. Que teve que enfrentar o diabo para estar aqui hoje falando com você. Né? Que diante de uma ameaça de pandemia, se eu não tivesse firmado sobre a verdade, eu estava dentro de uma caverna escondido. Porque eu seria o grupo de risco. Mas eu sei o Deus que eu sirvo e eu conheço a Bíblia. O que a Bíblia diz. Então se a Bíblia diz, eu acredito, ponto final. Agora, eu posso adoecer? Poder eu posso, mas isso não desfaz o que a Bíblia diz. Não desfaz, a Bíblia é a verdade, ponto final. Veja, se eu estou doente e a Bíblia diz que eu sou sarado, quem está errado dos dois? Eu não vou falar de você não, você aceita do jeito que você quiser, eu estou falando de mim. Se eu estou doente e a Bíblia diz que eu sou sarado e curado, quem está errado de nós dois? É a Bíblia? Não, sou eu. Sou eu que estou errado. Então eu preciso dizer, rapaz, eu estou errado, eu preciso corrigir alguma coisa. Sabe por que a gente não aceita, nem isso a gente aceita estar errado. Não, mas não pode ser assim, porque eu já fiz tanta coisa certa, né? Eu ajudo isso, eu faço aquilo, eu dou aquilo outro, eu faço aquilo outro. A gente precisa ser humilde de entender que nós estamos em crescimento. Eu, você, qualquer um, né? Eu sou transplantado renal há quase 19 anos e tomo remédio todos os dias, que é remédio do controle do transplante. Pastor, você está falando de cura e tomar remédio? É. Exatamente. E alguém chegou para mim um dia e disse assim, por que o senhor não para de tomar esses remédios? Não crê para parar de tomar os remédios? Eu disse, por que você não arranca o seu rim fora e vive sem ele, crendo que pode viver sem rim? Eu não. Eu digo, pois é, mas os outros você quer colocar condenação sobre os outros? Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé que tu tens, tenha para ti mesmo. É por isso que eu estou dizendo, cada um sabe de si aonde precisa melhorar e corrigir. Ser honesto consigo mesmo. É isso que nós precisamos todos os dias. Ser honesto conosco. Eu preciso ser honesto comigo e com o meu nível de fé que eu estou andando. Pode ser que um dia eu acorde pela manhã e Deus fale comigo, Marcelo, largue esses remédios, largue tudo. Beleza, se eu tenho uma palavra de Deus, acabou-se. Estou isento. Me agarro nessa palavra, meu irmão, agora a responsabilidade não é mais minha. Se Deus falou, ponto final, não fala mais nisso. Agora, o fato de eu tomar remédio não quer dizer que eu não seja curado. Eu sou curado. Eu sou sarado. Eu continuo assim. E quando o sintoma chega, eu aprendi algo outro dia com uma ministra do Evangelho que eu gostei demais. Ela disse, quando chegarem as dores, ou seja, o sintoma, eu digo, não quero. Ponto final. Né? Quando chegar o sintoma, eu digo, não quero. Ponto final. Ou seja, eu não vou viver pelo sentimento. Sintoma é sentimento. Eu vou viver pelo que a Bíblia diz. Né? Então, dentro desse aspecto, eu preciso entender claramente esse princípio de que Cristo nos redimiu
da maldição. E dentro desse aspecto da maldição, ele nos redimiu da doença. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu fui sarado. Tendo sintoma, fui sarado. Não tendo sintoma, fui sarado. Não quero saber mais. Ponto final, não fala mais nisso. Pastor, e aí o que eu faço? Eu começo a ler a Bíblia, meditar sobre o tema, até que isso se torne uma verdade absoluta e os sintomas desapareçam por completo. Quanto tempo leva? Pode demorar dias, pode demorar meses, pode demorar anos, mas não me importa. Deixa eu te dizer uma coisa. Abraão esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse na sua vida. 25 anos. Aí eu pergunto para você, Abraão esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse na sua vida porque Deus não tinha poder suficiente para fazer no dia que ele creu? Ou porque ele não tinha fé suficiente para realizar o que Deus havia dito? Tempo para você pensar. Me responde aí. Abraão precisou esperar 25 anos porque Deus não tinha poder suficiente para realizar o milagre quando ele falou para Abraão. Me diga aí. Qual foi? Quem vai me responder? Aleluia. Deus é bom. Então veja. Claro que Deus tinha poder. Mas Abraão foi ouvindo. Deus disse, olha para o céu, criou uma imagem. Olha para o chão, cria imagem. Foi criando, irmãos. Consistência. Agora Abraão esperou 25 anos. A gente às vezes quer... não aconteceu, eu não acredito. Quanto mais você diz que não acredita, ou quanto mais você diz que não aconteceu, menos vai funcionar na tua vida. Existe um crescimento necessário de fé, existe um tempo, um processo, né? A Bíblia diz que a fé produz em nós perseverança. Ora, se a Bíblia já diz que a fé produz perseverança, a Bíblia de certa forma já está afirmando que não vai acontecer no dia que você disse eu creio. Você vai precisar perseverar, dizendo isso, até que aquilo se manifeste por completo na sua vida, né? Agora, veja, no que diz respeito à cura divina, existem muitos pensamentos errados disseminados acerca da origem das doenças e da disposição de Deus em curá-las, ou curar os homens dessas doenças. Existem muitos pensamentos equivocados, muitos, não são poucos. Muitos, né? Então, por exemplo, tem pessoas que acreditam que Deus é que coloca a doença, né? E obviamente que eles se baseiam em textos fora de contextos, né? Para justificar as suas teses. Por exemplo, pega uma frase de Jesus disse assim, esse menino que é cego, ele é cego assim, para que se manifeste a glória de Deus nele. Ou seja, como se Deus tivesse colocado ele cego, para depois tirar, para mostrar o quanto ele é poderoso. Veja, não precisava ele tirar não, era só ele dizer, foi eu que fiz ele cego. Pronto, já tem poder suficiente para te mostrar que eu consigo cegar. Qual é a dificuldade? Né? A gente não pensa, a gente não quer pensar um pouco, né? Veja, crer também é pensar. Ou pensar também é crer. Tem que ser um pouco inteligente, tem que parar para pensar um pouquinho, raciocina. Né? Deus é que coloca as doenças e depois ele mesmo tira, né? Para ensinar algo. Tem gente que acredita nisso. Que Deus põe para ensinar algo, para você se humilhar e depender dele, ele lá e tirar. Ou seja, Deus é meio que masoquista. Ou egocêntrico, melhor. Né? Essa palavra é melhor, egocêntrico. Falei a palavra errada. Deus é egocêntrico. Não, irmão. Deus é amor. Deus é amor. Não existe egocentrismo em amor. Deus é amor. Deu para entender? Então veja. Deus colocou a doença em fulano, rapaz. E vem cá, se Deus colocou a doença, se foi Deus, se a pessoa que recebeu a doença tá doente lá, se ele acredita que essa é a vontade de Deus, se a pessoa que recebeu a doença acredita que foi Deus, para que essa pessoa vai procurar o médico? Para contrariar a vontade de Deus. Me diga.
Se eu acredito que foi Deus que colocou a doença para me ensinar alguma coisa, é melhor ficar doente. Ou melhor, se a doença pode me levar a ser alguém melhor, eu vou morrer, porque aí eu vou ficar perfeito. Você não concorda comigo? Hã? Você não concorda comigo? Que se a doença pode me ensinar alguma coisa, a morte vai me tornar sábio, perfeito? Porque a evolução da doença é a morte. Se você crê que foi Deus, para que você vai para o médico, criatura? Aleluia. Né? Eu costumo dizer o seguinte, se você acredita que foi Deus que colocou doença, e se foi Ele mesmo, meu irmão, pode comprar o caixão. Mas pode comprar mesmo. Se foi Deus que botou doença em alguém, compre o caixão. Por quê? Porque aquele que começou boa obra há de completar até o dia de Cristo. Né? Se ele começou, ele vai terminar, meu irmão. Pode ter certeza disso. Né? As pessoas acreditam nisso. Outros acreditam que Deus não coloca doença. Essa vai pegar muita gente. Mas Ele permite. Deus não coloca. Eu sei que não é Ele, porque Deus é amor. Mas Ele permite. Permite? Permite como? O que é permitir para você? O que é permite? Né? Deus permite. Veja, a palavra permitir é assim. Pedro chega para mim e diz assim: pai, o senhor podia pegar e quebrar um copo para mim? Eu disse: eu não. Eu vou quebrar copo não. Sua mãe vai me matar se eu quebrar um copo. Quebro nada. O senhor deixa eu quebrar? O senhor permite eu quebrar? Eu digo: permito, vá, quebra, vá. Veja, se eu tenho responsabilidade sobre Pedro, eu posso nem estar fazendo o ato, mas eu sou responsável pelo ato que eu estou autorizando. Eu posso até não ter feito o ato, mas eu estou sendo responsável pelo ato que eu estou autorizando. Eu estou sendo responsabilizado pelo mesmo ato. Deu para entender isso? Não, irmãos. Você pode até, de certa forma, entre aspas, dizer que Deus permitiu, se Ele não pôde fazer nada para impedir. Aí tudo bem, né? Veja, de repente Pedro está do outro lado da piscina, eu estou do lado de cá e Pedro está com um copo. Vou quebrar o copo, hein? Vou quebrar o copo. E eu estou do lado de cá de Pedro, rapaz, não quebre, Pedro, não quebre, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, não quebre. Pedro está do outro lado da piscina do copo, vou quebrar. Eu tenho como ir lá e impedir antes dele quebrar o copo? Não. Ele joga o chão no chão. Como é que eu vou pular a piscina, nadar até o outro lado? Eu não consegui fazer nada. E ele quebrou o copo. Aí eu permiti? Eu não podia fazer nada. Foi Pedro que tomou a decisão de quebrar o copo. E não eu. Então, porque Pedro é meu filho, agora eu vou dizer que eu permiti? Não, não permiti não. Eu disse para ele não. Mas ele, em teimosia, foi lá e fez. E eu não pude fazer absolutamente nada. Ah, mas Deus pode fazer qualquer coisa. Pode, entre aspas. Deus é tão poderoso, irmãos, tão soberano, que Ele decidiu estabelecer coisas sobre Ele que são irrevogáveis. E uma delas é a sua palavra. Se Deus disse, Ele não volta atrás. Ponto final. E uma coisa que Ele fez foi dar ao homem liberdade de escolha. O homem faz o que quer. E Deus não pode ser responsabilizado por isso. Não pode. De forma nenhuma. Né? Ainda que Ele seja o Todo-Poderoso, ainda que Ele seja o Deus dos céus e da terra, o universo, ainda assim Ele é ético, moral e justo para não passar por cima daquilo que Ele mesmo estabeleceu. Né? Deus não pode simplesmente invadir a terra aqui e dar um chute no coronavírus, uma vez que o coronavírus é resultado da desobediência do próprio homem que está na terra. Né? A gente vai aprender isso no decorrer dessa semana e você vai ficar realmente inteirado de todas essas coisas. Então veja, tem gente que acredita que Deus não coloca doença, mas também não pode curar todo mundo. Né? Não, eu já entendi. Não foi Deus que colocou, não foi Deus que permitiu. A doença é uma consequência do pecado, do que está no mundo mesmo. É isso mesmo, né? Mas Deus também não pode curar todo mundo, não. Não, porque se Ele quisesse, Ele curava. Não é a pessoa que morreu de câncer. Se Deus quisesse, na hora tirava o câncer da pessoa.
Ei, mas a forma de Deus agir é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não vai passar por cima da falta de fé de ninguém, da incredulidade de ninguém, porque Ele é Deus. Deu para entender? Ele não vai, Ele não pode. Ele estabeleceu princípios e esses princípios precisam ser estabelecidos, ser levados em consideração. Né? A gente acha que Deus não pode curar a todos porque fulano era uma pessoa tão boa. Outro dia alguém me falou isso. Não, mas eu não acredito. Sabe por quê? Teve um fulano, rapaz. Ela era de lá daquela igreja, sabe aquela igreja grande. A mãe dela é uma grande pastora. Ela era uma bênção. Ela fazia isso, fazia aquilo. Morreu de câncer. Deus não quis curá-la. Deus não quis. Se Deus não quisesse, não tinha mandado Jesus para a cruz. Na verdade, ela já foi curada legalmente. A questão é o quanto ela recebe da cura. Ah, pastor, o senhor está dizendo que uma mulher santa daquela não tinha fé? Eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo que ela morreu. Né? Eu estou dizendo que ela morreu. Isso é fato, não estou dizendo não, foi um fato, ela morreu. Eu também posso morrer de doença. E isso não me faz mais nem menos do que eu sou. A questão é que você não pode julgar quem eu sou baseado na minha aparência externa, no que eu faço do lado de fora. Só Deus conhece meu coração. Só Deus sabe o que eu faço em segredo, em secreto, em oculto. Só Deus é que conhece. E deixa eu te dizer, a gente acredita e bota um peso demasiado que todo pecado, quando a gente diz que fulano morreu, ou que a doença é oriunda do pecado, a doença veio do pecado, a gente logo pensa que a pessoa está em prostituição, em roubo ou em rebelião. Deixa eu te dizer, o medo é pecado, preocupação é pecado. E aí? Você já parou para pensar que o pecado que derrubou Adão no Éden não foi adultério? Hã? Você já levou em consideração que o pecado que derrubou a humanidade inteira não foi roubo? Não foi adultério, homicídio? Já levou em consideração isso? Que foi desobediência de um fruto que parece para nós insignificante? E se hoje você dissesse para o seu filho não coma banana, e seu filho fosse lá comesse, ele está pecando menos? Alô? A gente não sabe o coração de ninguém. A gente conhece o nosso, é por isso que a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Julgue-se a si mesmo. Cada um tem responsabilidade sobre a sua própria vida. Irmãos, nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós somos perfeitos. E isso é unânime. Se eu fizer uma enquete aqui, todo mundo vai dizer, eu não sou. Unânime, ninguém é perfeito. Mas se eu disser, e qual é o teu defeito maior? Quem é capaz de colocar? Ninguém quer colocar o seu. Por quê? Porque a gente passa a vida escondendo os defeitos ao invés de resolver o problema. Ou não? A gente está acostumado a levar uma vida inteira tentando esconder nossos defeitos ao invés de resolver os problemas. Por quê? Porque eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim. Já pensou se você imagina o que é que eu faço quando eu estou sozinho? Eu não posso permitir que estraguem a minha reputação. Muitas vezes a gente está muito preocupado com a reputação, mas não está nem aí para o caráter. Muitas vezes estamos realmente interessadíssimos na nossa própria reputação, mas não estamos nem aí para o nosso caráter. O que é uma coisa e o que é outra, pastor? O que é reputação e o que é caráter? Reputação é o que eu quero que as pessoas pensem sobre mim, né? É como se eu fosse um ator de mim mesmo. Eu vou mostrar para as pessoas aquilo que eu sou, né? Que eu quero que elas pensem que eu sou. Mas caráter é o que eu faço quando ninguém está me olhando. E é isso, exatamente isso que eu faço quando ninguém está me olhando, que determina os resultados que eu tenho na vida. Veja que Jesus, quando ele foi ensinar os seus discípulos, ele disse assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro, quando vocês forem orar, não fiquem nas praças não. Fique na praça não, meu filho. Mostrando que você é religioso, levantando mão. Vá orar em secreto, se esconda para ninguém estar vendo que você está orando. Porque teu pai que vê em secreto ou no secreto é que vai te recompensar. Ele diz, quando você jejuar, não fique com cara de piedade, estou jejuando. Não, lava o rosto, pinte o cabelo, passa uma maquiagem, para que ninguém nem saiba que você está jejuando. O teu jejum é secreto. Ele dizia, o teu pai que vê em secreto te recompensará. Aí diz, quando você der esmola, que a tua mão direita não veja o que a esquerda está fazendo. Ou seja,
Não precisa contar para ninguém o que tu faz, não. Faz em secreto. Em secreto. Porque o teu Deus que te vê em secreto, no oculto, no coração, te recompensará. E eu te pergunto, o resultado que eu espero de Deus vem do que eu faço publicamente ou do que eu faço em secreto? Quem pode me responder essa? Hã? Quem pode me responder essa? O resultado da minha vida é em Deus? É resultado do que eu faço que todo mundo está vendo ou do que eu faço em secreto? Quem pode me responder essa? É em secreto. Rosângela nos respondeu. É em secreto. A Sil também nos respondeu. No secreto, a Stefane também nos respondeu. Oi, Stefane. A Carla também respondeu que é no secreto. O Diego também respondeu que é no secreto. A Maria do Carmo no secreto. É óbvio que é no secreto. Agora eu te pergunto, tu conhece o secreto das pessoas para dizer que fulano era tão santo e morreu? Só Deus conhece o coração. Só Deus conhece o secreto. Talvez, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou aqui pregando isso tudo para você, e quem sabe se no secreto eu não creio em nada disso? Quem vai te dar essa segurança? É claro que você transmite aquilo que você vive. Quando Jesus pregava, as pessoas dizem, ele prega diferente, ele prega como quem tem vida, como quem tem autoridade. Ele não fala porque baseou-se em coisas que ele estudou, ele fala porque ele está vivendo essas verdades, porque ele acredita isso na sua intimidade. Você transmite, é fácil de você entender quem está falando realmente de verdade e quem está falando de coisas decoradas. Não tem dificuldade não. Agora, Deus nos recompensa naquilo que nós fazemos em secreto. No secreto. Né? E é isso que determina. Veja, é por isso que a fé não é da mente, a fé não é do corpo, a fé é do coração, a fé é em secreto. Quem sabe, quem pode medir a fé de quem? Veja, agora as nossas atitudes demonstram fé. As nossas atitudes é que demonstram a nossa fé. Aleluia. Então, dentro do aspecto da cura, né? A gente também tem aqueles, graças a Deus, que acreditam que Deus não tem nada a ver com a doença, não é Deus que põe doença, e ao contrário, Ele cura a todos. E é exatamente isso mesmo. Deus nunca colocou doença em ninguém, e Ele curou a todos, absolutamente todos, quando enviou seu Filho Jesus para a cruz do Calvário, para que, pela obra expiatória de Cristo, nós recebêssemos de fato a absolvição completa da maldição que nos era imposta por causa do pecado. Né? Hoje eu não tenho maldição. Você precisa colocar isso na sua mente, que doença nunca foi bênção. Doença é maldição. E se é maldição, nós já fomos resgatados dela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia. Aleluia. Deu para entender isso? Então, vamos nos agarrar a essas verdades, que Cristo já tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Vamos ouvir e ouvir e ouvir. E se o sintoma chegar, você diz: não aceito, não quero. Ponto final. Né? E nunca permita que os pensamentos cheguem na sua cabeça dizendo: não fui curado. Que isso prospere. Você diz: fui curado sim, porque está escrito. Volta para a Bíblia, lê de novo e declara com a boca: fui curado sim, está aqui, está escrito. Ponto final, não se fala mais nisso. Né? E comece a fazer autoanálise constantes, todos os dias. Analisa você mesmo, vê como é que está a sua vida interior, como é que está a sua vida em secreto, a sua vida em oculto, a sua vida, né, quando ninguém está olhando. É isso que vai determinar realmente, e de fato, né, tudo o que você pode receber da parte da obra de Cristo Jesus. Deus é bom. Deixa eu te dizer, assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade e a doença também. Se você recebe má notícia e aceita, você gera pela fé o problema. Vou dizer de novo. Se você recebe má notícia e aceita, você de certa forma está gerando pela fé o problema. A fé funciona, irmãos, mas não funciona só para um lado não, funciona para os dois. Né? Ou seja, se você der crédito aí, se você acreditar em doença, você vai acabar ficando doente. Veja só. Quando a gente diz, por exemplo, eu quero ser curado, eu já estou de certa forma aceitando a doença. Eu serei curado, eu estou aceitando, estou doente.
Mas quando eu digo, não, cara, eu sou sarado. Ponto final. Por isso que a Bíblia diz, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando eu entendo isso, então, tudo isso se manifesta dentro de mim. Amém? Nós, com certeza, teremos essa semana muitas perguntas, porque esse tema é uma lata de minhoca gigante. Nós vamos abrir a nossa caixinha de minhocas aqui, né? É a caixinha que nós denominamos aqui para as nossas perguntas. Pedro Pacífico, tem pergunta aí ou não tem? Vamos lá. E a gente tem encontro marcado às 23 horas, hein? Sobre o tema cura divina. Vai ser uma grande bênção. Posso ir tomando remédios enquanto cresço espiritualmente para a cura divina? Claro que pode, sem problema nenhum. Veja, tem gente que está perguntando se pode tomar remédio durante o tempo que está crendo para a cura. Veja só, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quem é o inimigo? É o remédio ou é a doença? Quem pode me responder essa aí rapidinho? Pedro Pacífico, responde aí no WhatsApp ou no Instagram. Quem é o nosso inimigo? É a doença ou é o remédio? Fala aí comigo. Hã? Quem é o nosso inimigo? É a doença ou o remédio? Pedro botou aí a doença. Claro que é a doença. Aí eu te pergunto, quem é nosso inimigo? É o médico ou é a doença? Responde aí de novo. É o médico ou a doença? Responde aí, Pedro. Cadê Pedro? Fala aí. A internet vai demorar para aparecer. Vai demorar um pouquinho aí? Bom, quem é o nosso inimigo? É o médico ou é a doença? Ainda o povo tá botando doença. Quem é? É o médico ou é a doença? A doença. A doença. Quem é nosso inimigo? É Deus ou é a doença? É a doença também. Então veja, a doença é o nosso inimigo quando comparada com o remédio. A doença é o nosso inimigo comparada com o médico. E a doença é o nosso inimigo comparado com Deus. Então veja, se esse é o inimigo, os outros três estão do mesmo lado, gente. Tanto o remédio, quanto o médico, quanto Deus. Você já pensou, se não tivesse os médicos, se não tivesse remédio, como é que o mundo ia viver? Como é que o mundo ia sobreviver? Veja, agora, nós estamos em crescimento. Saímos do mundo, viemos para Cristo, mas a nossa mente ainda está com muitas coisas relativas à vida natural, né? Então o que nós podemos fazer? Nós podemos crescer nisso. É como se fosse um plano de saúde com 3 categorias diferentes. Primeira categoria, né, delas, né, o plano A, você pode ser curado pelo médico e pelos remédios. Não tem problema nenhum. E continua declarando a palavra, continua se enchendo da palavra até que isso desapareça. Plano 2 é você ser curado pela palavra ou por um dom do Espírito. Glória a Deus, já é um plano bem melhor. Plano 3 é você viver em plena saúde divina. Então veja, eu preciso chegar lá no plano especial, no 3 lá em cima. Mas eu vou crescendo. Eu vou crescendo em fé. Eu vou desenvolvendo, a minha fé cresce, a minha fé se desenvolve e a gente vai alcançando. Às vezes ela se desenvolve mais em uma área do que em outra. Às vezes a nossa fé se desenvolve mais para finanças do que para cura, né? Às vezes se manifesta mais para cura do que para finanças, mas ela está em pleno desenvolvimento. Então não é falta de fé, não é pecado procurar médico e usar remédio, não é. Isso faz parte do processo do desenvolvimento individual de cada um de nós. Pode ser que chegue um tempo que você receba uma palavra, como eu falei aqui no início, e diga, eu não vou tomar mais remédio de jeito nenhum. Ponto final. Isso é uma decisão individual. Nenhum pastor tem o direito de te falar isso. Ninguém tem o direito de falar isso para você. Você com Deus é que são responsáveis pelo nível de fé que cada um anda e tem. Então você precisa caminhar nesse nível. Pedro Pacífico, tem mais uma pergunta aí que eu quero responder. Por favor, vai lá. Tem pessoas que não... Não, lá embaixo. Deus... Não, tem outra que eu queria ver. Não é essa não. Tem essa aqui, ó. A do meio aqui? A de cima. Tem doenças que são da matéria. Idade. Veja, alguém perguntou o seguinte, tem doença que é da matéria, da idade, o desgaste? Tem, claro, sem dúvida nenhuma, né? Enquanto estivermos nesse corpo, esse corpo aqui está a desgastar-se. Paulo diz isso. Ele disse assim, que muito embora
exteriormente estejamos a nos desgastar, ou o tabernáculo terreno esteja sendo desgastado com o tempo, por dentro nós temos uma casa prontinha para morar no céu. Ou seja, o nosso espírito se renova dia após dia, o nosso corpo se desgasta. E há, obviamente, desgastes naturais. Agora, esses desgastes naturais podem ser supridos ou resolvidos de maneira natural ou de maneira espiritual. Como assim? Por exemplo, mulheres, principalmente, depois de certa idade, elas têm muita perda de cálcio, né? E ela pode fazer uma reposição de cálcio. Ela pode fazer uma reposição hormonal. Pode, naturalmente, sem problema nenhum. Mas se você crê, você acha que Deus não pode repor isso? Pode também. Você pode repor pela fé? Pode. Pastor, qual é a referência bíblica disso? A Bíblia diz que Abraão morreu em ditosa velhice. Ou seja, ele nunca teve doença. Ele morreu um velhinho feliz. Se você for olhar, é exatamente isso que quer dizer ali. Ele morreu sem ter problema de saúde. Ele chegou um dia e foi para casa. Estou indo embora. É claro, irmãos, que isso é processo. Eu não estou dizendo que é uma coisa de um ponto ao outro em um estalar de dedo. Né? Veja que Abraão viveu 175 anos, ele experimentou com 100 um milagre extraordinário. E viveu 175 anos, ou 165, sei lá. Enfim, então veja que existe o desgaste natural do tempo no corpo, né? E esse pode ser, de certa forma, corrigido, né? De maneira, em uma nação natural, ou pode ser também por meio do Espírito de Deus. Você acha que o Espírito de Deus, que é capaz de ressuscitar alguém dos mortos, ressuscitou a Cristo, não é capaz de alterar a condição do meu corpo? Por exemplo, aumentando o meu cálcio ou hormônios? Bom, se o Espírito que está dentro de mim ressuscitou a Cristo dentro dos mortos, esse mesmo Espírito, ele tem poder de trazer. A questão é o que eu creio, o que é que eu sou capaz de crer. Né? Aquilo que nós pensamos determina as nossas crenças. E o que nós cremos determina o que falamos. E o que nós falamos determina a vida que vivemos. Aquilo que pensamos determina as nossas crenças. As nossas crenças determinam as nossas confissões. E as nossas confissões determinam aquilo que nós vivemos. Então, se você acredita que vai ser bênção para você tomar remédio, tomar cálcio, tomar hormônio, irmão, sem problema nenhum. Agora, se você decidir crer que Deus pode, Deus pode. Deus pode fazer infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Pedro, vê se tem mais uma. Glória a Deus. Tem doença que consequência de pecado? Toda doença é consequência do pecado. O que não quer dizer que alguém que está doente ficou doente por um determinado pecado que cometeu. Não é isso que eu estou dizendo. Veja, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte traz consigo a doença e a miséria. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens por meio de doença e de miséria. Veja, então toda doença é consequência do pecado. Não de um pecado que você cometeu, por isso ficou doente, mas do pecado que Adão cometeu e nos colocou na maldição. Deu para entender? Então toda doença origina-se no pecado original de Adão. Gente, foi maravilhoso começar essa semana com vocês. Nós temos uma semana inteira para mergulhar nessas escrituras sagradas. Hoje à noite, às 23 horas, nós vamos dar sequência. Nós vamos falar um pouco sobre a questão, a visão, né, de como Deus vê tudo isso e a origem das doenças. E a gente vai crescer em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no coração, muito obrigado a todos vocês pela participação e até logo mais às 23 horas em nome de Jesus.